Olá pessoal, este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e hoje eu vou tocar em pontos importantes de geometria plana para o vestibular da UERJ. E da onde eu tirei isso? Eu fui olhar algumas provas da UERJ de anos passados e eu verifiquei que esses pontos eram muito usados, muito utilizados. Quer dizer então que essa prova que vai ter agora vai utilizar somente isso que eu vou passar? Não. Você deve estudar tudo. Mas acho que esses pontos aqui são tão importantes que eu resolvi fazer um vídeo só sobre eles. Então eu vou dar uma explicada sobre todos esses pontos e depois eu vou refazer justamente essas questões da UERJ, tá bom? Então vamos lá. Então, como pontos, um ponto que é muito importante é semelhança de triângulos, que tira você de várias dificuldades. Quando dois triângulos são semelhantes? Quando eles têm ângulos iguais e lados proporcionais. Eu já vou até mostrar o primeiro tipo aqui, só para mostrar a figura, para servir de base. Então, quando dois triângulos são semelhantes, eles serão semelhantes quando os ângulos forem iguais, ou seja, aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho beta, aqui tenho beta, aqui tenho gama, aqui tenho gama. E em segundo lugar, os lados têm que ser proporcionais, ou seja, esse lado A', que é oposto ao alfa, dividido por esse lado A, que é oposto ao alfa, A' sobre A, é igual a B', que é oposto a beta, sobre B, que é oposto a beta, que é igual a C', que é oposto ao gama, sobre C, que é oposto ao gama. Então, sempre os lados que a gente chama de homólogos, ou seja, os lados que são opostos ao mesmo ângulo, né, o ângulo que é igual em cada um dos triângulos, se eu fizer a relação entre um triângulo e outro, vai dar sempre a mesma coisa, tá? Então, basicamente, eu posso usar isso aqui quando há uma semelhança de triângulos. Mas eu não preciso esperar ver três lados proporcionais e três ângulos iguais para definir isso. Basta algumas coisas, né, alguns detalhes. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver dois ângulos iguais, eu representei por AA, ângulo, ângulo, num triângulo igual ao do outro triângulo, por exemplo, alfa com alfa e beta com beta, eles já são semelhantes. Eu já posso garantir que A' sobre A é igual a B' sobre B, que é igual a C' sobre C. Mesmo porque, num triângulo, a soma dos ângulos não dá sempre 180. Então, se dois desses ângulos forem correspondentemente iguais, o terceiro obrigatoriamente vai ser igual, porque a soma tem que dar 180. E sendo três ângulos correspondentes iguais, eles serão semelhantes. Tá? Eu posso aplicar essa regra aqui. Outra forma é lado, ângulo, lado. Ou seja, se eu tiver dois lados de um triângulo proporcionais a dois lados do outro, e o ângulo entre esses lados for igual nos dois triângulos. Então aqui, por exemplo, eu só sei alfa em termos de ângulo, mas eu sei que C' sobre C, tá vendo aqui? C' sobre C é igual a B' sobre B. Ou seja, os dois lados que formam esse ângulo são proporcionais. Se há essa proporcionalidade, eu já posso garantir que os dois triângulos são semelhantes. E a terceira forma de saber se eles são semelhantes é se os três lados forem proporcionais. Ou seja, eu tenho lado, lado e lado e todos eles são proporcionais. Se eu já tenho essa relação aqui, eu posso garantir que também os ângulos vão ser iguais e, portanto, eles serão triângulos semelhantes. O que a gente mais usa normalmente é esse daqui. Eu tenho dois ângulos, eu já garanto que esses dois triângulos são semelhantes e aí eu posso usar essa relação de lados proporcionais. Mas pode acontecer dos outros também serem utilizados. Aqui uma particularidade, se os triângulos forem congruentes, ou seja, se eles tiverem inclusive os lados correspondentes, os lados homólogos iguais, essa relação vai ser 1, concordam? A' sobre A vai ser 1, porque esse lado vai ser exatamente igual a esse, congruo, né? Esse também vai ser igual a esse e esse também vai ser igual a esse. Então, além de semelhantes, esses dois triângulos serão congruentes. E as regras são a mesma coisa. Simplesmente você vai começar a ver se eles são congruentes ou não, fazendo exatamente dessa forma, só que a relação vai ser 1. Ou seja, os lados de um triângulo serão iguais aos lados do outro triângulo. Tá bom? Segundo ponto muito importante, Teorema de Pitágoras. Cara, essa é uma fórmula
que você deve decorar. Deve entender o que ela diz, deve entender como ela funciona, mas essa você precisa decorar, porque ela é muito usada, muito usada, muito usada, tá? Não é decorou e não sabe mais nada o que fazer com ela, não. É saber ela de cabeça para poder te ajudar a resolver alguns problemas. Então, basicamente, um triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre a oposta ao ângulo reto e por isso ela será sempre o lado maior. E os dois outros lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso aqui, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Outra coisa que é muito importante você saber são os triângulos pitagóricos, porque nesse caso você às vezes não precisa nem usar fórmula. Existem alguns triângulos tipo 3, 4 e 5, ou seja, um cateto é 3, outro cateto é 4 e a hipotenusa é 5. Você pode jogar aqui no Teorema de Pitágoras e ver que dá certo, ele fecha um triângulo retângulo. E aí, de repente, você tem um triângulo que tem catetos 3, 4, você já sabe que é 5 o outro. E seus múltiplos? Por exemplo, se eu tenho um cateto com 6 e outro cateto com 8, que é o dobro de 3 e 4, obrigatoriamente a hipotenusa vai ser o dobro de 5, que é 10. E assim sucessivamente. Então, eu tenho um triângulo hipotenusa 10 e cateto 8. O outro cateto é 6. Se você decorar que 3, 4, 5 e múltiplos formam um triângulo pitagórico, já fica na cabeça. 5, 12 e 13, a mesma coisa. Se você jogar isso aqui no Teorema de Pitágoras, você vai ver que dá certo. Então, isso aqui forma também um triângulo retângulo. E seus múltiplos, como eu já mostrei aqui também no caso 3, 4 e 5. Existem outros? Existem. Esses aqui eu acho que são os mais importantes para a gente saber de cabeça. O restante a gente sai pela fórmula, tá? E também algumas coisas, eu não lembro de ter visto um caso específico desse na prova da UERJ, mas só para colocar. Algumas coisas que formam ângulos retos e que pode te ajudar a levar a tua questão para um teorema de Pitágoras. Então, por exemplo, quando eu tenho um círculo e eu tenho um raio aqui, se eu traço uma tangente a esse círculo que passe justamente por esse ponto aqui, o raio e a tangente sempre serão perpendiculares. Sempre haverá um ângulo de 90 graus. Então aqui, se eu tivesse um triângulo qualquer, sei lá, fechando aqui, por exemplo, ele não fala que é 90 graus, mas você sabendo que é um raio e é uma tangente, forma 90, você começa a fazer lá o que tiver que fazer. Segunda situação que dá um ângulo de 90. Quando eu tenho um diâmetro no círculo e eu faço dois lados saindo dessas extremidades do diâmetro e tocando num mesmo ponto da circunferência, você também forma obrigatoriamente um triângulo retângulo. A gente vai ver mais daqui a pouco por quê. Mas isso sempre será verdade. Se um dos lados, né, a hipotenusa, for justamente o diâmetro, se eles tocarem no mesmo ponto da circunferência, isso forma um triângulo retângulo. E o terceiro caso, que é quando você tem um triângulo que não tem nada de retângulo, mas às vezes traçar uma altura pode ajudar em alguma coisa. Por quê? Porque essa altura acaba formando um ângulo de 90 graus e isso pode te ajudar a calcular alguma coisa aqui fazendo dois triângulos retângulos. De repente isso te ajuda em alguma coisa, tá? Terceiro ponto importante, cálculo de principais áreas. Vamos primeiro aos quadriláteros. Bom, um retângulo não tem segredo nenhum, né? Você tem que multiplicar a base pela altura. No caso, como a própria altura do retângulo é o próprio lado, então ele é um dos lados vezes o outro lado. É o produto dos lados, no caso de um retângulo, que tem 4 ângulos retos. Perfeito? Então, a área de um retângulo sempre será a base vezes a altura, que nesse caso vai acabar sendo o produto dos lados. Até aí, tranquilo. Se for um quadrado, simplesmente os dois lados são iguais. Continua sendo base vezes altura. Só que nesse caso, base e altura são iguais a L ou qualquer outra coisa que você chamar. Da L ao quadrado, a área de um quadrado é L ao quadrado, ponto, também nada de difícil. Agora vamos a uma outra figura que às vezes as pessoas se enrolam um pouquinho. Vou representar de novo o retângulo aqui com a altura e com a base aqui. Então a área desse retângulo é essa base vezes essa altura. O que eu vou fazer? Eu vou traçar um paralelogramo desta forma aqui. Ou seja, eu vou inclinar uma linha aqui
e vou fazer uma linha paralela a essa aqui. Paralelogramo nada mais é que uma figura de 4 lados, né, um quadrilátero, que tem os lados paralelos 2 a 2, perfeito? Se você perceber, esse triângulo aqui é exatamente semelhante a este, porque ele tem os mesmos ângulos, já que eu inclinei essa reta para cá, um certo ângulo, e eu digo que essa aqui é paralela a essa, esse ângulo também é igual. Então eles são semelhantes. Mais que isso, são congruentes, porque eles têm a mesma medida de altura, a mesma medida desse pedacinho aqui. Então, se nessa figura que eu tinha antes, que era um retângulo, eu tirei esse triângulo e ganhei esse triângulo, isso significa que a área deste paralelogramo é igual à área desse retângulo que eu tinha antes. Então, um paralelogramo que tem um lado x e um outro lado b, a área não vai ser o produto dos lados, mas vai ser o produto de b vezes a altura desse paralelogramo. Basicamente, base vezes altura de novo, que é igual ao b vezes o h. Como você vai calcular o h, aí o problema de repente vai dar algumas outras dicas. Mas é importante frisar que não é o produto dos lados, é o produto da base vezes a altura em relação a essa base, tá bom? Mais uma figura que eu vou derivar também do retângulo e que pode ser que alguém esqueça a fórmula. Então, eu estou tentando colocar formas de você lembrar das fórmulas, tá? Um trapézio. Veja que eu inclinei esse lado que antes estava assim, eu inclinei ele, e esse lado que antes estava assim, eu inclinei ele também, passando aqui pelo centro, passando pelo ponto médio dessa altura aqui, desse lado. Então, esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse, aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto, então esses dois triângulos também são congruentes. Se são congruentes, essa área aqui é exatamente essa área que eu tirei. Aqui é o mesmo raciocínio, essa área que eu tirei é igual a essa área que eu tenho aqui. Então, de novo, a área desse trapézio vai ser igual à área desse retângulo que eu tinha aqui, que é base, seria essa base aqui, vezes a altura. Só que para trazer para o trapézio, uma base aumentou e a outra diminuiu. Então, qual é a fórmula? A fórmula é justamente a média dessas duas bases. Seria esse comprimento que está aqui no meio. Ele é a média dessas duas bases. Então, nada mais é que a base média vezes a altura. De novo, quadrilátero é sempre base vezes altura. E no caso do trapézio, é base média vezes altura. E o que é a base média? É nada mais nada menos que a base maior mais a base menor sobre 2, isso aqui é uma média aritmética, vezes a altura. Pronto. Essas são as fórmulas dos quadriláteros que a gente precisa decorar. Mas de uma forma geral, todos os quadriláteros que têm pelo menos dois lados paralelos, estão vendo aqui? Se eles tiverem dois lados paralelos, sempre vai ser base vezes altura. E no caso do trapézio, base média vezes altura, se as bases forem diferentes, esses lados paralelos, tá bom? Agora a área dos triângulos é muito parecido. Vocês já devem lembrar de cabeça, é base vezes altura sobre 2. E é isso sempre. Por quê? Imagina aquele paralelogramo que eu tinha aqui, ele era base vezes altura simplesmente, ok? Tinha esse x, mas esse x não significava nada aqui. Ora, se eu traço uma diagonal aqui e formo esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui, porque se vocês lembrarem, quando eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui já era igual a esse por causa do paralelogramo, e esse aqui também é igual a esse, porque se esse é igual a esse e o do paralelogramo inteiro era igual aqui, então esses dois têm os mesmos ângulos, portanto são semelhantes, e mais que isso, lados opostos aos ângulos correspondentes são iguais. Ó, esse aqui é igual a esse próprio lado, esse lado é igual a esse lado e esse lado é igual a esse lado. Então eles são congruentes. Se são congruentes, a área dos dois é igual. Então, se eu tinha a fórmula para calcular a área do paralelogramo, que era base vezes altura, a do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Ou seja, A vezes H sobre 2, tá?
Agora só um adendo que pode te ajudar às vezes. Se ele te dá esse ângulo beta aqui, ele não te dá a altura, mas te dá esse ângulo beta e o lado x, como é que você vai fazer? Se você lembrar que seno de um ângulo é sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, num triângulo retângulo, e aqui está ele. O seno de beta é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, h sobre x. Trabalhando isso aqui, h é igual a x vezes seno de beta. Se eu jogar esse h aqui, eu tenho que esse a vezes h sobre 2 é a mesma coisa que a vezes x seno de beta sobre 2. Esta é outra forma de calcular a área de um triângulo. Se você tem só dois lados e o ângulo formado entre eles, é só fazer o produto dos lados vezes o seno de beta sobre 2. Ah, mas eu não sei essa fórmula. Beleza, vocês viram que eu deduzi aqui. Com isso aqui, com x e com beta, multiplica x pelo seno de beta, você calculou a altura, pronto, já tem a altura, vezes a base dividido por 2 tem a área. Eu só quero mostrar de onde sai e como você sairia se ele não te desse altura, tá bom? Casos particulares, triângulo equilátero. Ele tem os lados iguais e a área também vai ser base vezes altura sobre 2. Nesse caso, a altura divide o outro lado em duas partes iguais num triângulo equilátero. Lado sobre 2, lado sobre 2. Bom, a área, de novo, é base vezes altura sobre 2. Ou seja, L vezes H sobre 2. Ora, um segundo lembrete. Eu posso aplicar Pitágoras aqui dentro. Viu aquela questão de que quando você tem uma altura, isso pode facilitar para aplicar um Pitágoras? Então, L ao quadrado, que é essa hipotenusa aqui, é igual a L sobre 2 ao quadrado, que é um dos catetos, mais a altura ao quadrado. Você trabalhando isso aqui tudo, que eu não vou dar detalhes aqui, é só trabalho algébrico, você vai chegar à conclusão que o H, a altura, é igual a lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Então a altura sempre é L vezes raiz de 3 sobre 2. Joga isso aqui no H, você vai ter a outra fórmula só para triângulos equiláteros. É o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Isto aqui é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Se você soubesse a fórmula, usava direto. Se não soubesse a fórmula, faz dessa forma. Acha a altura pelo Pitágoras, base vezes altura sobre 2, está feito. Agora um triângulo retângulo. Bom, de novo, base vezes altura sobre 2. Ou seja, a hipotenusa, neste caso aqui, A, vezes essa altura H sobre 2. Só que o triângulo retângulo, imagina eu dando uma rodada nele aqui. Eu peguei esse mesmo triângulo e rodei ele e botei aqui. O A veio para cá, o B veio para cá, o C veio para cá e aqui estão os lados. Reparem duas coisas. Primeiro, nesse triângulo agora, quem é a base? B. Quem é a altura? C. Veja que base e altura dependem do referencial que você quiser. Aqui a base era A e a altura era H. Aqui a base é o B e a altura é o C. Formou 90 graus com esse lado aqui, é uma altura. Então, base vezes altura sobre 2 seria, nesse caso, o produto dos dois catetos dividido por 2. Ou seja, eu posso fazer tanto a hipotenusa vezes a altura sobre 2, como também o produto dos catetos sobre 2, num triângulo retângulo, tá? Já dava para perceber isso nessa figura aqui, porque você vê que o triângulo retângulo é metade de um retângulo. Então já daria para saber que era o produto dos lados, que são aqui nesse caso os catetos, dividido por 2. Beleza? Por fim, em termos da parte teórica, circunferências, arcos e ângulos centrais e inscritos. Tem uma questão em específico que eu também vou fazer, da UERJ, e que caiu isso. Você precisa desse conceito para fazer. Então vamos lá. Alguns desses conceitos, não todos. Primeiramente, conceito de ângulo central. Ângulo central é quando você tem dois raios formando um ângulo aqui no centro, tá? Que é o centro O. Eu não coloquei O, mas é um centro da circunferência, tá? Então, esse alfa, que é o ângulo central, vai ser igual à medida angular do arco AB. Esse arco AB
você tem duas coisas a respeito dele. Você tem tanto a medida angular, ou seja, quantos graus esse arco tem, como também daqui a pouco a gente vai ver o comprimento dele, medido em metros, centímetros, polegadas, o que seja, que eu chamei aqui de L. Mas primeiro, o ângulo central é igual à medida angular desse AB. Então, por exemplo, se o ângulo central é 50 graus, a medida angular do arco AB é 50 graus. Se for em radianos, π sobre 2, será π sobre 2, beleza? Segunda definição, ângulo inscrito. Ângulo inscrito é quando eu pego duas cordas que partem de dois pontos da circunferência e se encontram no mesmo ponto aqui também na circunferência. Então eles formam um ângulo que será sempre a metade da medida angular desse arco. Então, se aqui eu chamei de alfa, este ângulo sempre será alfa sobre 2. Então vamos lá. A medida angular do arco é 70 graus. Quanto é o ângulo escrito? 70 dividido por 2, 35. Sempre, sempre. Sempre será assim, tá? Terceira coisa agora que é o comprimento desse arco AB. Para fazer o comprimento desse arco AB, eu vou mostrar as fórmulas, mas eu vou te mostrar como sai. Porque você pode esquecer das fórmulas e eu vou ser sincero. Essa fórmula em específico, normalmente eu fazia a regra de 3 para resolver. E é essa forma que você pode fazer. Se o alfa estiver em graus, eu tenho que esse comprimento, L, corresponde ao ângulo alfa. Assim como o comprimento total, que seria 2πr, lembre-se que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio, então 2πr, corresponde ao ângulo todo, que é 360. Quando você fecha o ângulo completamente, né, fechando a circunferência, você tem 360 graus. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, L é igual a alfa vezes 2πr dividido por 360, ou alfa sobre 360 vezes 2πr. Corta, corta. Lado é igual a alfa dividido por 180 vezes πr. Então, você tendo o ângulo em graus, jogando aqui, você calculou o comprimento. Ou você fez por uma regra de 3, tá? Aqui, se o alfa for em radianos, é basicamente a mesma coisa. O comprimento L do arco corresponde à medida, né, angular do arco, que é alfa, assim como o comprimento total 2πr corresponde a 2π, que é o ângulo total em radianos. 360 graus corresponde a 2π, tá? Então, fazendo essa multiplicação cruzada, da mesma forma, e cortando nesse caso 2π com 2π, você vai ter que o comprimento desse arco é igual ao ângulo alfa em radianos vezes o raio. Então você tem um ângulo alfa de π radianos, que é o famoso 180 graus. Vai ser π vezes r, ou seja, meia circunferência, já que a circunferência toda tem 2πr, por exemplo. Então você pode usar a fórmula ou pode sair por regra de 3, tá? Tranquilo. E só um lembrete final aqui de que a área de um círculo é sempre π vezes o raio ao quadrado. Beleza? Então esta foi a parte teórica que eu acho assim importante vocês saberem, tá? Espero que o que eu esteja fazendo aqui seja apenas um relembrar, que vocês já tenham aprendido isso, porque isso aí é quase certo de cair na prova. Sempre alguma questão vai depender disso.